Eu fico imaginando, se o homem pôde criar um aplicativo que quando você erra o caminho, ele recalcula a sua rota para te devolver para o destino original, o que Deus não pode fazer quando eu e você erramos uma entrada ou uma saída que Ele programou para a gente. Um dos assuntos, uma verdade assim, que tem mexido muito comigo nesse período de pandemia, está denunciado e revelado um pouco no encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Acho que quem sabe um pouco a Bíblia sabe que os discípulos de Emaús eram discípulos de Jesus. Falo discípulos de Emaús porque eles moravam numa aldeia chamada Emaús, acompanharam toda a trajetória de Jesus, muito próximo dos apóstolos, e viram coisas tremendas, mas quando Jesus morreu de fato, de verdade, eles ficaram muito frustrados, decepcionados, a ponto de ter uma orientação para ir para Jerusalém. Eles resolveram ir embora para a sua cidade, para a sua aldeia, e Jesus ressuscita e vai atrás deles. Eu sempre digo que talvez aqui nasce uma das conversas mais irônicas da Bíblia, porque Jesus e os discípulos de Emaús, que representam a igreja, estavam degladiando numa conversa, Jesus tentando provar para eles que estava vivo e eles tentando provar para Jesus que Jesus estava morto. Eu não sei você, mas às vezes a gente se vê nessa situação, a gente mesmo, tentando provar para Deus que Ele não vai dar conta de fazer as coisas, e Deus tentando provar para a gente que Ele faz se a gente tomar o rumo certo. E Jesus vai ao encontro deles, e no versículo 15 do capítulo 24 de Lucas, está escrito assim: e aconteceu que, enquanto os discípulos de Emaús conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. É interessante porque o Jesus ressuscitou, encostou no lado deles, foi conversando com eles, e eles não conseguiram perceber, estavam com os olhos meio que fechados para ver que era o Cristo ressuscitado. Tamanha a frustração, tamanha a decepção que estava dentro do coração deles. A frustração, a decepção, o desgaste, a tristeza vão cegando os nossos olhos para a gente ver a parte viva de Cristo, o Cristo ressuscitado. E é muito interessante, porque a partir do versículo 21, eles abrem o coração para esse Jesus que ressuscitado, que para eles ainda não sabiam quem era, e eles dizem assim: ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o seu corpo, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Uau! É muito interessante porque muitas vezes você, nós como igreja, a gente se vê nessa situação. A gente tem a notícia da ressurreição, a gente tem a notícia da vida, mas a gente não é capaz de ser impulsionado por ela. A gente tem a notícia da ressurreição, da vida, de um Deus vivo, de um Cristo ressuscitado. Tem essa notícia aqui na mente, a gente sabe onde está na Bíblia, a gente tem essa informação, a gente canta essa informação, mas no nosso coração não responde para ela. Embora tendo a notícia da vida, muitas vezes estamos na agenda da morte. Embora tendo a orientação que depois da morte vem a ressurreição e ele vai nos encontrar em Jerusalém, a gente toma um rumo contrário e anda na agenda da morte, no nosso coração frustrado, decepcionado. No domingo à noite, conversa com o Cristo ressuscitado, mas ainda de olhos fechados. Na segunda-feira, voltamos para a agenda da morte, para a rota do Cristo, do Jesus morto. E só que tem uma coisa muito linda que acontece aqui. Jesus vai atrás deles para recalcular a rota deles. Eu fico imaginando, se o homem pôde criar um aplicativo que quando você erra o caminho, ele recalcula a sua rota para te devolver para o destino original, o que Deus não pode fazer quando eu e você erramos uma entrada ou uma saída que Ele programou para a gente. Ele, Jesus, ressuscitado, foi atrás dos discípulos de Emaús, como vai atrás de mim e de você, dizendo: você veio até aqui, você chegou até esse ponto. Você vai deixar que a frustração, você vai deixar que a decepção,
você vai deixar que essa pressão por uma desistência te impeça de ficar com o melhor da festa. Entenda, não é absoluto isso, mas quase sempre toda promoção ela vem precedida de uma grande pressão, que nos dá o sentimento de desistir, que nos convida para parar, mas ele vem atrás de nós recalcular a nossa rota. E nesse período de pandemia, eu percebi muita gente cansada, frustrada. Eu mesmo vivi meus momentos muito doloridos, mas o que me arrancou do lugar, nos momentos mais difíceis que vivi nessa pandemia, foi exatamente esse texto, que ele se abriu para mim como nunca tinha se aberto antes. Embora as notícias sejam muito negativas, embora as notícias sejam de morte, mas Deus ainda tem uma agenda de vida para nós. Portanto, ainda que as notícias e os rumores não sejam os melhores, contudo, não deixe que eles decidam a tua rota. Volte para o êxito de Deus, deixa Jesus recalcular a minha e a sua rota, voltemos para a agenda da vida. Naquele dia, esses discípulos de Emaús estavam dizendo, olha, as últimas notícias da terra é que Jesus, que a gente acreditava que ia ser o remidor de Israel, ele morreu. E Jesus estava ali para dizer para eles, de fato é essa a última notícia da morte, mas eu estou aqui para a última notícia da terra, mas eu estou aqui para comunicar a vocês sobre a última notícia do céu. A última notícia do céu é que o céu concorda que ele morreu, mas o céu precisa comunicar que ele ressuscitou. Ainda que vivamos momentos mais difíceis da vida, a notícia da terra pode ser de morte, mas a notícia do céu sempre será de vida, inclusive para aquele que morre nele. Portanto, nos permitamos deixar ele recalcular a nossa rota e voltemos para a agenda da vida, voltemos para a agenda do Cristo ressuscitado, porque ele não para na morte, ele tem ressurreição. Para mim e para você, essa é a nossa grande promessa, não podemos nos apartar disso. Portanto, se você está vivendo momentos de frustração, decepção, tristeza, eu mesmo vivi um enfrentamento tão dolorido numa semana dessa, dentro da pandemia. Foi dias e horas terríveis, mas pela bondade de Deus, passamos por elas e nos conectamos o mais rápido possível com essa palavra, porque foi essa palavra que me arrancou daquele cenário ali de grande confronto e grande combate que tive com o reino das trevas e senti no meu próprio corpo, e pela bondade do Senhor, senti o recálculo da rota. Porque sempre eu e você até aqui, ele não vai deixar a gente, como se diz o ditado, morrer na beira da praia. Recalcule a sua rota, volte para a agenda da vida. Se você não estiver nela, deixa Deus reaquecer o teu coração e vamos juntos seguir em frente. São tempos difíceis, dias difíceis, horas difíceis, mas contudo, a palavra de Deus não muda. Em meio a situações mais contrárias, sempre tem uma notícia do céu que me arranca desse cenário caótico. É muito interessante a gente pensar, e eu lembro agora muito rapidamente, quando nos dias do Egito, Faraó matava todas as crianças, naqueles mesmos dias, a notícia do céu é que um libertador estava nascendo. Então, vamos enfrentar todas as notícias ruins e tristes da terra pela resposta que recebemos das notícias do céu. Ainda que a terra ela impulsione notícia de morte, a notícia do céu sempre será de vida. Deixe Deus recalcular sua rota, deixe Deus recalcular o seu curso. Ele te trouxe até aqui, ele vai te levar adiante. Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra nos aperfeiçoará até o dia da sua vinda, até o dia de Cristo. Portanto, ainda que os noticiários sejam muito pesados, tristes, ruins, doloridos, vamos chorar com os que choram, rir com os que se alegram, mas contudo, a nossa agenda, o nosso calendário, quem decide é o céu. Volte para ele, voltemos para o calendário do céu. Deus abençoe a sua vida.